Como estão todos? E aí, como foi a semana? Bem? Ficamos um tempinho aí, realmente não tive como dar muita atenção agora no Nabate, mas ponto a ponto a gente vai regularizar e vamos manter um método aí, pelo menos, um mínimo, uma vez por semana, fazer um comentário e nós temos que fechar assunto. O bloco do Nabate é falar de Torá, então não vai seguir o mesmo conceito ou ideia, né, referente ao Yahid. O Yahid, a gente vai tratar de assuntos assim abertos, não vamos ficar presos a tantos conceitos e temas variados. Aqui é um tema central, vamos falar de Bereshit e o que significa Torá, né? Essa palavra tão cogitada, tão comentada, tão falada, mas o que é Torá? Torá, de forma bem sucinta, é uma ideia de liberdade, o ensino de uma ideia de ser livre. Não um conceito religioso. Existe o conceito litúrgico de colocar Torá como leis, mas essas leis elas estão trazendo uma ideia de liberdade, do cidadão ser livre, de cada pessoa sobre a face da terra ter a sua vida com liberdade. Mas por que tem que existir um livro de leis para regulamentar essa liberdade? Porque muitas pessoas preferem esquecer que tem a condição de ser livres e preferem se tornar escravo. Infelizmente, a maior parte da nossa população mundial, que eu falo, não só Brasil, elas são ignorantes, né? A ignorância que eu estou me referindo aí, falta de informação. Não que são estúpidas por aí, mas falta de informação. Não tem a informação adequada. Vamos dar um exemplo aí. A humanidade ela é similar a todo conhecimento. Todo conhecimento da humanidade seria referente a 1 quilo de feijão. Todo conhecimento da humanidade é similar, como eu acabei de falar, 1 quilo de feijão. Aqui tem comigo 1 quilo de feijão. 1 quilo, tá? Então todo conhecimento da humanidade está aqui, ó, 1 quilo de feijão. Isso é só para começar a compreender o que Torá quer dizer. Só que você, tá? Vou tirar aqui. É 1 feijão. Você equivale a 1 feijão. 1 feijão. Comparado com 1 quilo de feijão da humanidade. O conhecimento que você tem é 1 grão de feijão. E o conhecimento de toda a humanidade é 1 quilo de feijão. Né? Sendo que esse 1 feijão conhece uma pessoa que tem a capacidade de conhecimento em 3 grãos de feijão. Então, aqui, ó, 3 grãos de feijão, que não dá para mostrar. Então, 1 grão de feijão com 3 grãos de feijões. 3 grãos de feijões, esse tem mais conhecimento do que você. Tecnicamente, mais conhecimento. Só que esse conhecimento adquirido pelos 3 grãos de feijão, tá? Ele se acha no direito de dominar você porque sabe mais do que você, conhece mais do que você. E aí ele quer escravizar você. Só que o conhecimento de toda a humanidade está aqui em 1 quilo de feijão. Mas o conhecimento que o Eterno tem sobre a humanidade é mais do que 1 quilo de feijão. É 1 quilo de feijão comparado com uma saca gigantesca de feijão. Conseguiram visualizar a ideia? Eu ia utilizar o termo byte, mas seria muito assim complexo para algumas pessoas. Então eu estou utilizando uma coisa bem simples. Você é um feijão que conhece uma pessoa que tem uma capacidade de conhecimento de 3 feijões e a humanidade é 1 quilo de feijão. E aí, isso é Torá? Ainda não é. Torá seria a saca de feijão. Mas é Torá? Não, ainda não é. Torá, ela vai o galpão onde guarda as sacas e sacas de feijões. Aí isso é Torá. Tremenda é as informações contidas na Torá. Como é que eu vou falar dessas informações de um compêndio gigantesco de um galpão de feijões? Eu vou falar para um feijão, um caroço de feijão, que o conhecimento dele, ele tem que ter um conhecimento estrutural de todo o galpão, de toda a saca, de como foi feita a saca, de como foi plantado o feijão. Ele não teria condições de absorver ou entender o que seria lhe dito. Então é contado uma história simples
referente a histórias de novela. Como vamos falar que seja uma história de novela. Abraão sai de sua parentela, vai para o deserto. Noé, ele resolve construir uma arca, conta a história de Adão e Eva, e de forma simples, para que você, que é um grão de feijão, tenha condições de compreender conhecimento da humanidade de 1 quilo de feijão, mas não para que você venha dominar, não para que você venha escravizar, mas que você use a palavra errada, não é dominar, escravizar, para que você não venha escravizar, mas que você venha promover a liberdade de declarar que existe um só Deus, e cada ser vivo ela é livre e é responsável pelos seus atos, mérito de acertos e também consequências de erros. Deu para compreender qual é a intenção da Torá? Bom, como seria isso concretamente? Não seria o feijão nem a saca de feijão, foi um exemplo. É uma ideia. A ideia de ser livre é algo gigantesco. Quando existe liberdade de criar. Essa capacidade de criar, tá? Ela é livre em todas as áreas. Vamos dar mais um comentário aí referente à criação. Assim, no começo da história da nossa raça, houve a seleção natural dos animais. Alguns animais tiveram a liberdade de selecionar, e os que se deram bem continuaram, os que se deram mal se extinguiram. Exatamente, seleção de ideias se faz assim. As ideias surgem, são várias ideias. Só para você ter uma ideia, a cada minuto que nós conversamos aqui, eu e você, passa 50 pensamentos distintos sobre nossa mente, e nós só escolhemos um para seguir uma linha. Então eu tenho 50 opções de decisões sobre qualquer assunto, sendo que eu só opto por uma decisão, uma escolha, e é sobre essa linha que eu vou seguindo. O Eterno sabe das 50 decisões que eu tenho a tomar, mas ele não tem como verificar, né, argumentar que aquela decisão que você vai tomar, aquela escolha é sua, a escolha é realmente sua, a escolha é única, e uma vez feita não tem como retroagir. E Torá está aí para nos orientar às escolhas mais assertivas, para que tenhamos êxito, para que possamos ter mérito, para que estejamos em lugares onde nosso conhecimento, nosso entendimento seja necessário, que as pessoas precisem. E também saber que existem alguns lugares que é necessário que fiquemos calados. Tudo isso para preservar a vida. Então, a vida está acima da lei. Então, quando a lei, eu comento sobre a lei Torá, ela está sobre qualquer assunto, qualquer diálogo. A vida vem primeiro, que é a ideia da seleção natural. A seleção natural só tem êxito aquele que consegue manter essa continuidade de liberdade adiante, certo? Bom, então isso é o conceito da ideia de Torá. Então eu falei algumas coisas aí sobre feijão, espero que tenha facilitado. Um dos outros pontos aí que é inventar, e com a ideia todos acabam beneficiando, né? Com essa ideia de liberdade, todos são livres para criar, para ensinar, para instruir, acaba todos sendo beneficiados. E com isso, para que haja essa liberdade, é necessário ter interação. Todos precisam interagir, todos precisam sentar, conversar, ter diálogo. É a ideia do Shabat, que eu sempre estou frisando, referente ao sábado, às festas, estarem juntos, trocarem ideias. Se não estiverem juntos numa mesa, se não estiverem juntos interagindo, a ideia não flui e a ideia se extingue em cada pessoa, levando ela simplesmente não a explodir, mas a implodir dentro de si mesmo. Tremendo é o peso. É aquela tradicional frase. Se não conhecesse a Torá, o peso do nada nos esmagaria. O peso do nada é a implosão. Opa, houve só um barulho aqui.
não seria uma explosão, o peso do nada acaba implodindo dentro de você mesmo. Então, se você não tiver o conceito de índole moral antes de qualquer ensino, de qualquer instrução, você acabará se extinguindo dentro de você mesmo. Esse texto que eu comento com os senhores aqui, referente a questão da todos se beneficiam com seus acertos, tá? E também todos vão se beneficiar com os seus erros. É uma frase e uma ideia trazida pelo texto do rei Frederick Reich. Frederick Reich. Frederick Reich, ele trouxe um texto, tá? Em inglês, quem quiser pesquisar pode pesquisar, onde fala que temos que ter a liberdade. A liberdade aí não está vinculado à riqueza. O que eu estou querendo dizer em toda essa explanação rápida aqui em 11 minutos, que a Torá, ela te dá a liberdade para que você não venha acumular riqueza, mas venha buscar um outro tipo de riqueza, venha ter um outro tipo de riqueza aonde não se tenha como tocar. Ela é individual e é intransferível. Que riqueza seria essa? Que é intransferível. E a Torá tem essa preocupação de falar e trabalha com a ferramenta chamada liberdade. É o fato da busca da felicidade. Quanto mais feliz você for, mais o propósito da Torá chegou até você. O que seria felicidade? Felicidade é ter barriga cheia, ter uma boa roupa, estar protegido por uma residência e ter uma saúde, e ao qual a saúde que você tem, ela seja adequada e que você saiba lidar com ela. Haverá percalço, todos estão sujeitos à morte, todos nasceram nus, todos são pobres, e aí a Torá chega com a ideia de liberdade, que ensina você a ser livre para não buscar riquezas, para não acumular riquezas, mas que venha buscar a felicidade. E se buscar a felicidade, o maior número possível é Torá. Torá é uma ideia de liberdade em que você vai buscar a felicidade. E essa busca de felicidade ensina como você precisa fazê-la para que não escravize ninguém. Então existem regras para como ser feliz e como você tê-la sem ter consequências graves. Caso contrário, você terá as consequências graves sobre você. Então, vamos aí. Essa liberdade não é para você acumular riquezas, mas sim para que você venha ter a busca da sua felicidade acertada. Ok? Então, começando aí, Torá, eu vou dar essa explicação inicial. Uma das coisas que acho interessante aí é a ideia paradoxal que ela começa. Ela começa com uma ideia paradoxal, referente, estou sem água aqui, né? Paradoxalmente, que é referente à Torá. As histórias são familiares, como a gente já conhece aí, acabei de falar, né? Várias histórias referentes a Adão e Eva, que é falado o tempo todo de vários modelos, de frente para trás, de trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Falamos de Adão e Eva. Mas qual seria de fato a história aí que está sendo tratada e qual é a linha assertiva que me leva à ideia de felicidade? Entendeu, Link? Agora que eu tenho uma base, eu sei para que serve a Torá, que a Torá é uma ideia e que ela não vai trazer acúmulo de riqueza, mas a busca da felicidade, o maior grau de felicidade possível que eu possa adquirir. Isso é o objetivo da Torá. Agora eu tenho como entender quais são as histórias, por onde que vai começar e qual é o objetivo, tá? O objetivo, logo já tracei uma meta, tá? A meta é buscar a felicidade, ponto final. E essa busca de felicidade está atrelada à liberdade. Se eu tenho Torá, mas eu não tenho encontrado essa busca de felicidade, e se eu não vivo essa liberdade, então o objetivo não foi atingido. Nós temos um período de tempo aí para atingir esse objetivo. Então, se hoje você tem algum conhecimento de Torá, mas não tem esse ponto inicial, tem falha no caminho, precisa parar tudo, retornar, reiniciar tudo, rever tudo, parar tudo. Porque o objetivo e o método é ser livre, buscar a felicidade e não um acúmulo de riquezas. Compreendemos? Vamos lá.
Então, a gente já conhece essa história muito bem, né, de Adão e Eva. Então, toda vez que você ouvir o termo muito bem, é presa fácil. Você acaba se tornando uma presa muito fácil quando você usa a ideia muito bem. É a síndrome da canção de Niná. Se eu conheço algo muito bem, tenha cuidado. Eu tenho conhecimento do assunto X muito bem. É uma expressão simples da língua portuguesa, muito bem. Mas por detrás dela está escondido o grande fracasso, tá? Todos os grandes fracassos, ela vem acompanhado, antes dos seus grandes fracassos, a ideia de ser muito bem feito, muito bem criado, muito bem. Titanic, muito bem construído, afundou, e por aí vai. A história de Adão e Eva, eu conheço a história de Adão e Eva muito bem. Opa, se conhece muito bem, vamos rever essa história. Vamos ver se realmente é essa história que é dita, é o que é falar. Tem que dar atenção, porque é a base. Como eu acabei de comentar em alguns vídeos, né, anteriores também, que a Parashá não, realmente a Parashá, né, que é agora de Bereshit, ela tem como uma base referente a Adão e Eva, e nós temos que compreender os 5 primeiros versículos, tá, referente a Bereshit, é a base de toda a Torá. Compreendendo os 5 primeiros versículos, uau, tudo fica fácil e compreendido. Então a gente vai ponto aí, já entendemos esse ponto zero, que eu chamo de ponto zero, para começar ainda o ponto 1, ainda estamos dentro do ponto zero. Então, para entender essa história, entendendo que o termo muito bem, que está entre aspas, tá, é presa fácil. Qualquer pessoa que usa o termo muito bem é presa fácil de ser enganada. Então preste atenção aí no termo muito bem. Eu vou dar um exemplo aí da síndrome da canção de Niná, acabei de comentar. Ele retarda a sua capacidade de perguntar. Quando você fala muito bem, ele vai acabar retardando. Então, para que não haja esse retardamento, você tem que parar e rever. Você já se incomodou com a canção de Niná? Que dorme, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi na roça, mamãe no cafezal. Eu acho que é mais ou menos essa letra aí. Bom, imagine seu filho lá, deitado, ouvindo seus pais cantando essa música para você. Ele começa a prestar atenção na letra. Primeira pergunta que o bebê faz: se a cuca vai me pegar, por que meus pais irão me deixar aqui? E quem é essa cuca? Parece que ela não é muito amiga, não. E a terceira pergunta: por que tenho que dormir em primeiro lugar, antes dos meus pais? Vocês estão pensando em me deixar aqui e ir embora, sozinho com essa cuca? E aí fecha a porta, a criança fica com o zoião, né, daquele jeito. Vou dormir agora à noite, e não consegue dormir. Então, isso aí é pra gente começar a entender o que está por detrás de cada coisa que é falado. Muitas pessoas hoje, até com seus 50, 70 anos, ainda não pararam para refletir sobre a canção de Niná. E é por aí que a gente vai começar a ver Torá em Bereshit. Bom, 18.052 segundos, a gente vai parar, dar uma parada aqui. E no próximo vídeo, vamos começar a delinear tempo, vou tentar esquematizar de forma dia zero. Estamos no dia zero, tudo bem? No mais aí, shalom.